Com a competição já em andamento, finalmente foi fechado o pacote de transmissões da Copa do Nordeste. Saibam de acompanhar os jogos do seu time. Olá, pessoal! Tá começando mais um Raio X aqui no Game Arena. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli para a gente falar sobre as transmissões da Copa do Nordeste, né? Onde os jogos vão passar. Antes de a gente começar a falar aqui desse tema, eu queria mais uma vez reforçar o convite para você baixar gratuitamente o aplicativo do Game Arena e ter acesso não só a tudo que você espera de um aplicativo de scores, né, com resultados em tempo real e as principais estatísticas ligadas à principal fonte de banco de dados sobre esportes que há disponível no mercado, que é Esporte Radar. Você vai ter também aqui o nosso conteúdo autoral produzido diariamente nas redações do Game Arena, tá? Então fica aí o reforço para esse convite. Baixa o aplicativo gratuitamente para você ficar por dentro de tudo o que a gente produz aqui dentro do nosso ecossistema. Maestro, agora vamos falar sobre a questão da transmissão dos jogos da Copa do Nordeste, né? Finalmente, depois de pré-Copa do Nordeste toda definida, primeira rodada toda jogada, a gente agora pode dizer que o cara que gosta da competição, que quer acompanhar os jogos dos seus times, todos os jogos aí do seu time, agora finalmente ele pode saber como e através de que plataforma fazer isso, né? Celso, demorou bastante, viu? Como você falou em relação à pré-copa e a primeira rodada, são 20 jogos. Assim que a TV. Isso foi bem problemático. Por exemplo, na pré-copa do Nordeste, que é jogos eliminatórios, são duas fases, né? A primeira fase com 8 jogos e a segunda fase, que é onde classifica as últimas 4 vagas para a fase de grupos, foram mais 4 jogos. Desses 12 jogos, só um jogo teve transmissão, que foi Santa Cruz e 13, e foi uma transmissão na TV aberta. Como o Santa foi eliminada, a TV Jornal já não se interessou de passar algum jogo da segunda fase. E nenhum jogo da segunda fase foi transmitido. Os jogos que estavam valendo basicamente R$1 milhão, que é a cota mínima para jogar a Copa do Nordeste. E a primeira fase da pré-Copa do Nordeste, 7 partidas foram no escuro. Isso é muito difícil no momento de a gente ver jogos de terceira divisão estadual passando na televisão, você olhar que é uma fase já, um jogo de mata, tipo 4 de janeiro, 5 de janeiro, início do ano, o cara já tá vendo um joguinho à vera, e esse jogo tá no escuro. Então, assim, foi bem... porque a TV aberta só tinha um jogo por rodada e a cobertura tinha que ter sido focada pelo pay-per-view, que não estava fechado, ou pela TV por assinatura, que poderia ter ajudado também com mais alguns jogos, mas também não estava fechado. Só estava a TV aberta, que era um contrato que já vigorava, né? O contrato do SBT do Nordeste é um contrato de 3 temporadas que acaba esse ano, ou seja, é um contrato que estava assinado. Os outros dois, como estavam em processo de renovação, a CBF demorou demais. Aí depois chegou até ter um anúncio do Premier para a pré-copa do Nordeste, mas aí teve um imbróglio que a gente até já gravou sobre isso, que a CBF não aceitou o sublicenciamento do nosso futebol para a Globo, disse que o nosso futebol não podia fazer isso, aí acabou desfazendo o contrato com o nosso futebol e fez o contrato com a Globo. Assim, um negócio muito curioso, e a Globo assumiu o Premier a partir da fase de grupos. Só que aí veio a primeira rodada já da fase principal, né? Com todos os campeões estaduais, com os 3 melhores do ranking, com os 4 clubes lá da pré-copa do Nordeste, e não teve a transmissão da TV por assinatura, como era algo comum desde a volta da Copa do Nordeste em 2013. A Copa do Nordeste está em sua 22ª edição, mas de forma contínua ela vem desde 2013, sendo a maior sequência da história dela, sem interrupções. E sempre teve, por exemplo, foi o Esporte Interativo de 2003 até 2018, o Fox Sports de 2020 a 21 e a ESPN de 22 até 24, nessa sequência que eu estou falando aqui. Ou seja, quando começava a Copa do Nordeste, você sabia onde ia passar. Aí veio esse escuro na primeira rodada da TV por assinatura. Naquele momento, no próprio sorteio da Copa do Nordeste, quando foi anunciado o Premier, e depois a CBF chegou a colocar uma matéria no site dela, onde tinha escrito ESPN. Só que parecia, naquele momento, pelo menos, logo no dia seguinte ao sorteio, parecia muito mais um piloto automático de alguém que redigiu a comunicação da CBF, sai da CBF, do que informação, porque aquilo já tem mais de uns 10 dias aquilo ali.
e nada e não tinha negociação nenhuma concretizada ali. Pelo contrário, naquele momento que aquela matéria foi redigida, quem estava perto de assinar era o Sport TV. Porque na hora que a Globo conseguiu, Celso, o Grupo Globo, melhor dizer, para não confundir Globo com Rede Globo, então vamos para Grupo Globo, ou seja, conglomerado. Quando o Grupo Globo conseguiu o pay-per-view com o Premier, é a primeira vez do Premier, nunca tinha participado da Copa do Nordeste, demorou bastante para entrar, mas ainda bem que entrou. Animou a parada de buscar a outra plataforma que estava à disposição. Não tinha como pegar a TV aberta, porque tem um contrato vigente com o SBT, pelo menos em 25, mas tinha ali a TV por assinatura. E quando fala pay-per-view, de fato você está pagando também, mas entenda o pay-per-view como à la carte mesmo, né? Comprar o campeonato inteiro ou um jogo inteiro, e não comprar um canal que eventualmente transmite um jogo, né? Essa é a diferença, caso... o que é mais conhecido nos Estados Unidos como Game Pass, né? Você ter acesso a todos os jogos de determinada temporada de determinado esporte, né? Eu imagino que todo mundo sabe, mas só para deixar claro, porque, querendo ou não, você está pagando pelas duas. Tá pagando duas vezes. Duas vezes. Mais uma é pela TV, você está pagando o canal inteiro, que você vai ter jogo de basquete, vai ter jogo de futebol americano, e outro vai ter mesa redonda, e outro está pagando realmente só pelos jogos daquela competição, que é o pay-per-view. E aí a Globo ficou muito próximo de pegar esse pacote também, chegou a fazer proposta, mas aí veio a primeira rodada e não houve assinatura das partes. Nem da Globo, nem a CBF. Agora um bastidor, tá? Isso é assim, enquanto a gente gravava esse vídeo, a CBF não tinha nem anunciado oficialmente ainda a ESPN, mas o site Máquina de Esporte anunciou no dia 30 de janeiro. Aí, e eu consegui mais algumas informações de bastidores sobre isso aí, que a Globo chegou a fazer uma proposta, uma boa proposta, mas a CBF queria, pelo que a Globo acho que foi, uma boa proposta, a CBF queria mais dinheiro desse pacote. Aí a Globo achou que já estava no limite, porque já tinha comprado outro pacote, e deixou ali de canto. Só que, naquele momento, a ESPN já tinha saído da história. Porque, lembrando, a ESPN já estava há alguns anos, através do grupo Disney, perceba que era Fox Sports, depois virou ESPN. No fim das contas... Por conta da fusão, né? E se você perceber, que eu tinha falado há pouco, Fox Sports e agora ESPN... É tudo grupo, é o grupo Disney. Quando houve a fusão dessas empresas, aí o grupo Disney achou melhor, até porque o Fox acabou sendo descontinuado depois, mas achou melhor naquele momento já transferir para ESPN. Só que aí, mesmo sendo o grupo Disney, em tese achou caro. A Copa do Nordeste de 25 aí achou, encareceu a produção da transmissão e acabou não renovando naquele valor, e foi quando deixou o espaço aberto para a Globo. Só que aí, não sei se o valor que foi pedido à Globo é maior, tipo negociação de futebol, né? É X para um e 2X para o outro, sabe aquilo aí? Não sei se de repente para a Globo ela achou que foi mais e ficou nisso. Aí a CBF nessa história foi a primeira rodada, não teve transmissão. Aí agora, faltando 5 dias para a segunda rodada já, e perceba que da primeira para a segunda rodada foi um tempão. O campeonato parou, aí vieram as rodadas dos campeonatos estaduais, não é que foi quarta e domingo, não. 5 dias já tinha rolado um tempo aí já. Primeira rodada. E aí veio essa confirmação, porque a ESPN, o contrato dela tinha expirado em 24, mas ela tinha uma cláusula de preferência na renovação. Então, na hora que ela ela cobriu o valor que estava, o valor base. A Globo tirou o time de campo. Aí ela pegou esse pacote de volta. E pega esse pacote de volta de forma até diferente, Celso. A ESPN, ela entra, o contrato anterior dela era um jogo por rodada. Certo. A partir de agora eram 8 rodadas, né? Então eram 8 partidas. Nessa agora ela vai estrear na segunda rodada. É bizarro, na verdade. Assim, vai estrear com o campeonato já em andamento, como você fez na sua abertura. O que mostra uma desorganização geral, né? A gente está batendo tanto nessa tecla da Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste de 25, e não tem como defender uma transmissão que começa na segunda rodada. Se isso está acontecendo, é porque não houve o acerto como era para ter um acerto. Nessa edição agora, a Copa do Nordeste, cujo regulamento foi levemente modificado, a primeira fase agora tem 7 rodadas, porque os confrontos não são de um grupo contra o outro. Agora são dentro dos próprios grupos. E isso o time tem uma rodada, porque em vez de você enfrentar os 8 do outro grupo, você enfrenta os outros 7 que estão no seu. Perfeito. Considerando que a ESPN vai participar 6 rodadas, ela vai ter 12 jogos. Ela teve 8 ano passado, em 8 rodadas, e agora vai ter 12, poderia ter 14, mas vai estrear na segunda rodada, vai ter 12, fora o mata-mata, onde possivelmente ela vai ter isso aí. Então, Celso, nesse momento, fim de janeiro, virando janeiro para fevereiro, com a Copa do Nordeste já em andamento, com 20 jogos realizados desde a pré-copa, porque a ESPN também transmitia a pré-copa. A gente não está falando de algo que ela não transmitia, não, tá? Ela transmitia a pré-copa. A Copa a pré-copa é a Copa do Nordeste já.
Ali já tá valendo Libertadores, um milhãozinho. a mesma lógica. Quando eu faço um ranking no blog de participações da Copa do Nordeste, todo mundo que joga pré-Copa do Nordeste entra como participação e se vencer um jogo lá, entra no ranking histórico que eu faço. É o critério que eu sigo para mim, que é a Copa do Nordeste. Mas é só para não confundir em relação à eliminatória e à fase de grupos. E com esse anúncio, já quase na virada do mês, finalmente, como você falou, foi fechado o pacote de transmissão, os 3 formatos mais clássicos, né? Porque, querendo ou não, existem até outros, assim, sinal internacional, sinal corporativo, tem até uns negócios assim, umas subcategorias. Mas as mais conhecidas são a TV aberta, a TV por assinatura e o pay-per-view, e hoje meio que o pay-per-view é o streaming, porque antigamente tinha isso também, né? Assim. E dessa coisa exatamente. O pay-per-view era um canal a mais dentro do seu pacote da Sky, né? Da Claro TV, né? E agora todas essas plataformas, esses canais de esportes, eles estão distribuídos nas plataformas de streaming, como é o caso da ESPN dentro da Globo, né? E outro exemplo que poderia não ser pago. Perdão, a ESPN dentro da Disney, da Disney Plus. Isso, e outro exemplo é o Gold, que transmite o Pernambucano e o Cearense. É um streaming gratuito. Isso. Se tivesse um streaming gratuito aqui, por que o cara assinaria o Premiere? Então, meio que a existência do Premiere veta o streaming gratuito da Copa do Nordeste. Então, é TV aberta com o SBT, e agora vamos resumir como é que está a transmissão. TV aberta no SBT para os estados do Nordeste, considero um erro do SBT isso aí, e um erro da Liga do Nordeste também, porque nunca poderia ter colocado isso no papel há muito tempo. Já são 8 anos que o SBT transmite a Copa do Nordeste e isso nunca mudou. Eu acho assim, bizarro num nível difícil de entender, de como já está quase uma década e ninguém nunca disse, bora botar a final, pelo menos, nacional. Parece que tem uns 5 clubes aí que vão jogar a Série A, que estão disputando essa competição. Talvez interesse. Será que a Liga cobraria tanto assim para ter a mais? Eu duvido. Pô. E ou seja, os jogos da TV aberta eles passam para os estados do Nordeste, menos para Sergipe. E aí vem uma explicação curiosa, porque é o braço SBT Nordeste do SBT, que, no caso, são as afiliadas que produzem, transmitem e narram os jogos. E não existe hoje afiliada do SBT em Sergipe. Muito curioso isso, né? Não tem no estado de Sergipe. Foi fechado há alguns anos, já teve, naturalmente, mas fechou há alguns anos e não reabriu. Sergipe vê o sinal do SBT de São Paulo. Assim, então, aí acaba não tendo a transmissão do SBT. E o SBT tem um jogo por rodada. Sergipe, que é a terra natal de João Carlos Paz Mendonça, né? Que é o dono do grupo JCPM, o grupo Jornal do Comércio e Comunicação, que aí inclui Rádio Jornal, TV Jornal, que no caso da TV Jornal é a retransmissora do SBT aqui. Por isso que eu fiz esse gancho. E foi a TV Jornal que ficou à frente de todo esse processo lá em 2018, quando a Globo termina o contrato, fica ali para renovar, se não renova, o SBT foi lá e pegou, foi capitaneado aí pela TV Jornal na ocasião, teve essa mudança bem surpreendente na época, mas hoje já está acostumado, já são 8 anos passando no SBT. Enfim, o SBT tem um jogo por rodada, mas na verdade é melhor dizer o seguinte, tem uma faixa por rodada, porque ele costuma fazer como a Globo faz no Brasileiro, jogo 9h30 da terça-feira. Tá passando um jogo, o Recife tá vendo um jogo, Salvador tá vendo outro jogo, por exemplo. Mas assim, aquele horário é um jogo por rodada. Cada praça, cada estado só vê um jogo por rodada, mas não necessariamente o mesmo jogo. A ESPN terá 2 jogos, e aí tá meio nebuloso ainda como será como entra no Disney, por exemplo, se vai para o Disney Premium, se vai entrar no catálogo básico. Eu sou do catálogo básico da Disney, eu gostaria que fosse o catálogo básico desse jogo. Mas um jogo entrando como ESPN e a empresa tendo direito a 2 jogos, né? E nesse caso, são 2 jogos de fato, não é um jogo. Recife é um jogo, Fortaleza vê outro jogo. Não é dessa forma. Horário, né? Não é um horário, né? Isso, são 2 horários, são 2 partidas. E por fim, o Premier, que tem todos os jogos. Comprou todas as partidas e transmite, enfim, a fase de grupos, mata-mata, enfim, tem direito a todos os jogos da Copa do Nordeste 2025. Celso, eu acho que antes de entrar na questão financeira, falar rapidamente como foi a evolução curiosa da transmissão da Copa do Nordeste de 2013 para cá. De 2013 a 2017, sempre essa composição, aberta, fechada e pay-per-view. De 2013 a 2017, foi Globo na TV aberta, mas basicamente para Pernambuco, Bahia e Salvador, os outros estados nem todos passavam a Copa do Nordeste. Esporte Interativo na fechada, aí o EI Plus, que era o pay-per-view do Esporte Interativo, fechava. Em 18, aí sai a Globo, entre o SBT, e mantém ainda Esporte Interativo e o EI Plus. Aí em 19 e 20,
segue o SBT na aberta, e sai o Esporte Interativo entrando o Fox Sports. E também saiu o Live FC. Desculpa, saiu o Whey Plus. Entrou o Live FC, que era uma nova empresa de pay-per-view feita basicamente por dissidentes do Whey Plus. Gente que estava trabalhando no Esporte Interativo e criou esse modelo para continuar gerindo a transmissão do pay-per-view da Copa do Nordeste. Aí vai para 21. SBT segue na aberta, Fox Sports segue na fechada e o Live FC vira Nordeste FC. Continua sendo as mesmas pessoas, basicamente, mas dando uma cara melhor para a competição para a Copa do Nordeste. Chega 22, aí já tem na questão da fusão, aí tem finalmente quando a Disney muda, é o mesmo contrato de 22, é o mesmo contrato de 21, mas com a mudança de quem tem o direito de contrato. O SBT permaneceu e o grupo Disney já tirou da Fox e botou na ESPN. Não foi um novo contrato, né? Simplesmente, agora eu quero aqui. ESPN. E o Nordeste eu passo onde quiser, né? Exatamente. Desde que seja nesse modelo de TV fechada, né? Disse o Mickey. Disse o Mickey. E o pay-per-view com o Nordeste FC. Como é que é? É meu, Ian, passa onde eu quiser. Você imita direitinho, eu não sabia dessa sua faceta, não. Tá aí, de vez em quando a gente descobre uma coisa nova. 2023, Celso. O SBT, eu ia falar ISBT, quase que saiu um ISBT. Fez um SBT na aberta, ESPN na fechada, aí mudou o pay-per-view, saiu o pessoal do Nordeste FC, Live FC, sai aquela galera que vira Live Mode, depois vai virar, né, e passa a ser uma coisa maior, já junto com a Casa TV, e entra um novo grupo, entra o Nosso Futebol e uma plataforma bem diferente, que bem surpreendeu, mas só durou um ano, que foi o OneFootball. Então Trabalhamos com essa turma toda, né, mestre? E isso foram duas opções de pay-per-view em 23. Em 24, SBT na TV aberta e ESPN na fechada, o Nosso Futebol permaneceu, saiu o OneFootball e entrou a DAZN. Detalhe, tanto o Nosso Futebol e OneFootball quanto o Nosso Futebol e DAZN era a mesma transmissão nos dois, tá? Assim, eram dois pacotes que você podia comprar, mas você estava vendo o mesmo narrador, era a mesma transmissão, só que por, enfim, mensalidades diferentes. Chegamos em 25, com o SBT na aberta, como já foi dito, e ESPN na fechada, o Premier, o pay-per-view, ou seja, notas que é a estreia do Premier no pay-per-view. E 26. 26 não tem contrato nenhum, porque todos esses contratos acabam esse ano. O do SBT era válido por 3 temporadas, acaba esse ano, e o da TV fechada, Celso, e o do pay-per-view foram válidos por 1 ano. Então, todos esses contratos, eles dão indicativo de que a Copa do Nordeste, essa agora, com 5 times da primeira divisão, talvez seja a maior do que a gente já viu. Mas dinheiro mesmo que vai ter vai ser a próxima. Porque é quando vai ter a negociação, né? E vai ser uma negociação num modelo diferente. Por exemplo, a Globo, nesses anos, ela não disputou muito para ter a Copa do Nordeste. Não era o SBT ganhando uma queda de braço na Globo. A Globo, ela saiu, ela largou entendendo que e hoje entende que fez errado. Não é que ela largou... Ela quis endurecer ali a negociação diante de um momento muito específico, né? Até a situação mais delicada econômica de outros grupos, né, de comunicação como um todo, que todo mundo ainda está meio que se restabelecendo aí, né, meio a essa revolução da forma de se consumir e produzir conteúdo. Mas eu destacaria, maestro, que me chama também a atenção o fato de a gente ter tanta gente disputando hoje em dia, né? A gente está vendo vários grupos de comunicação poderosos tendo interesse em participar, né, do que é esse mercado em torno da Copa do Nordeste, que me dá muita confiança que, apesar de a gente ainda não ter ainda a definição muito clara, né, de como vai ser a competição em 2026, o interesse desses grupos, de tantos grupos com tantos recursos, né, com tamanho recurso, tamanho alcance e banco de clientes, dá o tom do que deve ser também essa negociação, né? Celso, nos últimos 2 anos, a Copa do Nordeste, quando 22 já ainda foi uma Copa do Nordeste com reflexo da pandemia, tá? Sim. Porque o modelo econômico dela foi fechado em 21, e 21 ainda era um ano de pandemia, então você não podia achar que em 22 está tudo resolvido. Então,
toda a receita da Copa do Nordeste isso vale inclusive 2020, porque 2020, quando começa a pandemia, o contrato estava fechado. E foi todo o dinheiro, muito dinheiro que tinha assinado antes. Então foi uma Copa do Nordeste de 20, embora tenha terminado daquele jeito. Foi uma Copa do Nordeste de 34 milhões, em 21 já caiu para 26,9 e 22... Que acabou ali em Salvador, né? Nos isso, a de 2020. Né? Aí 21 cai para 26,9, isso é a soma de todas as cotas destinadas aos clubes. E em 20... isso em 21, né? E 26,9 e 22 cai para ainda fica em 27,5, muito abaixo, porque a Copa do Nordeste, veja, em 2020 ela estava 34,3 milhões. Aí ela estava subindo, ela subiu todos os anos desde 2013, aí quando chegou na pandemia teve essa queda esperada. Natural que todo mundo teve, né? Isso. Só que aí veio 23, já sem consequências da pandemia no futebol, e aí ela sobe para 46,5. Veja, isso se não tivesse da pandemia, onde a Copa do Nordeste estaria hoje, né? Aí ela vai para 24, 2024 com 48,9 e agora em 2025 pela primeira vez cruzando de forma nominal a barreira de 50 milhões com 51,4. Aí você pode falar, e esse crescimento? Esse crescimento, nesses últimos 2 anos, é basicamente de 5%. O IPCA, é o índice econômico mais utilizado para medir a inflação, ele foi abaixo de 5%. Eu acho que ele foi 4,7% no ano e 4,8% no ano. 4,8% no ano. Em 2024 acho que foi 4,83%. Aí a CBF, muito bondosa, arredondou para 5%. Esse 0,3 e o 0,2 fica aqui. 0,7 o aumento real, o ganho real de 24 para 25, 0,7. Mas esse valor, aí tem alguns nuances. Esse valor ele foi firmado antes do Premier e antes da ESPN. Aí fica a pergunta. Já era a CBF contando com o ovo na galinha, só vai ser esse valor aqui, eu vou bancar, se der errado eu resolvo, ou... Que susto. Eu errei a frase? Não, eu achei que tu ia dizer, né, a parte da galinha. Não, ovo na galinha, ovo da galinha. Cloaca, na cloaca. É a cloaca. Ou, tipo, se ela estava garantida de toda forma, independentemente do acerto, ou se os anúncios gerariam um adicional. A tendência é que gere parte de um adicional, ou seja, todas as cotas da Copa do Nordeste, e falando aqui de forma resumida, a fase de grupos é dividida em 4 níveis. O primeiro nível, mais baixo, tem 1.320.000 para jogar a fase de grupos, e o nível mais alto, que tem Bahia, Ceará, Fortaleza e Sport, é definido de acordo com o ranking nacional de clubes, paga R$3.520.000. Talvez tenha um acréscimozinho ainda, essa mudança, ou algo que seja facilitado no custeio da competição, enfim... Pô, se está fechando o contrato, deve ter essa lógica. Um contrato a mais, né? Isso. Também tem o name rights, tem 15 patrocinadores oficiais da competição. Mas para 2026, vai zerar esses processos serão zerados. E aí a gente vê todas as outras competições. Não, o brasileiro é muito fácil de apontar, que foi para a escala de bilhão. Mas o Paulista valorizou muito, o Carioca valorizou muito. Assim, você olha outras competições, a Copa do Nordeste, em termos financeiros, eu estou citando esses dois, porque são os únicos dois, tirando o Brasileirão e Copa do Brasil, que pagam mais do que a Copa do Nordeste no futebol brasileiro. A Copa do Nordeste é uma região inteira, naturalmente, mas paga mais do que o Mineiro, paga mais do que o Gaúcho, que tem clubes de torcida gigantesca, clubes dos principais clubes do Brasil, e antes não pagava. Eu estou falando também algo que antes, quando a Copa do Nordeste surge, o Campeonato Mineiro pagava mais do que a Copa do Nordeste. Hoje não paga, assim, não chega perto. Está descrevendo um gráfico, mestre, Isso. Aí, nesse cenário, se foi 51,4 agora, nesse modelo de negociação, eu tenho uma boa expectativa para que a Copa do Nordeste de 2026 seja, assim, muita grana. De verdade, quanto? Muita grana. 100? Vou dobrar, acho que de 25 para 26. Eu acho que dobrar em breve, mas eu acho de 25. Eu não acho que vai ser a escadinha, não. Eu acho que em algum momento vai fazer assim. Mas não acho que dobre de 25 para 26, não. Mas não vai ser o IPCA em 26. Detalhe, se for IPCA, é burrice. Porque não faz nem sentido. Veja, você vai criar um novo contrato. O contrato vai ter concorrência. E o máximo que você conseguiu com a concorrência ser o IPCA não faz nem sentido faz. Era isso. Acabou. Descreveu aí tudo que a gente falou, né? Desde o interesse de todos esses grupos, a nossa perspectiva, né? Nossa expectativa para o que deve acontecer em relação a 2026. E o último bastidor. A Globo vai fazer uma proposta grande. Você acha que todo mundo espera que a Globo vai entrar, mas assim, a Globo vai fazer uma proposta grande para reaver a Copa do Nordeste na TV aberta. Não é por acaso que chamam de canhão, né? E ao mesmo tempo,
Isso não significa que a Globo irá comprar os direitos. Porque o SBT está passando há 8 anos, e não são 8 anos de um mesmo contrato. O SBT renovou esse contrato durante esse período. Foi um de 3, um de 3, um de 2. Então, por que o SBT vem fazendo isso? Porque ele conseguiu ter audiências na região que ele nunca teve. 29 pontos no Bavi. A final da Copa do Nordeste beirando 30 pontos aqui no Recife, quase 30 pontos nos anos que o Sport disputou, 22 com Fortaleza, 23 com o Ceará. A média do SBT é 7 pontos, pô. 6 pontos. Na média não dá 2 dígitos. Não dá 2 dígitos, exatamente. A média do SBT não dá 2 dígitos e de repente está tendo isso. Então, não será. O Globo deverá fazer uma proposta robusta e o SBT deverá se esforçar bastante para não perder. E se isso acontece, é acima do IPCA. Exatamente. Muito bem, galera. Acho que está bem esclarecido aí o tema da transmissão, né, das transmissões da Copa do Nordeste dessa edição 2025, né? Para além disso aí, o Maestro sempre dando uma aula. Maestro, obrigado pelo papo, obrigado pelas informações. Curtiu, né, o vídeo, conforme a gente tinha planejado? Curtinho, sempre aquela meia horinha. Sempre pocket. Sempre versão Pocket. Para retribuir aqui a nossa versão Pocket estendida, com versão do diretor, vamos deixar o like aí, galera, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, deixa seu comentário. Se você quer que a gente debata algum tema, deixa aqui a sua sugestão. Vou além. Diga aí nos comentários qual seria a sua configuração preferida para a Copa do Nordeste, o que você gostaria de ter, se é atual, se tem que fazer algum ajuste, se você está satisfeito com essa configuração da Copa do Nordeste 2025. Ela está bem assim, pô, Globo, Grupo Disney e SBT, ela foi bem distribuída. Eu acho que está melhor do que nos últimos anos, tá? O pay-per-view dos últimos anos foi meio difícil. Difícil a bala. Com todo respeito, naturalmente, mas ao mesmo tempo, falando como consumidor, acho que eu tenho o direito. Difícil a bola chegar na goleira, né? Forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.